Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, que foi dia 20 de janeiro de 2025, e o título é Ondas. Vamos lá. Recentemente ouvi a frase, abre aspas, é engraçado como as pessoas acreditam em Wi-Fi e ondas invisíveis alimentando tudo, mas ainda pensam que energia, frequência e vibração são apenas bobagens místicas. Pois bem, as ondas de radiofrequência criam sons, imagens em diversos tipos de tecnologias de comunicação. Diante disso, pergunto: o que as nossas vibrações emitem? Emoções, sensações, sentimentos. Somos energia e sintonizamos com as frequências ao nosso redor. Se a sintonia é positiva, nossos sons e imagens são límpidos, nítidos e agradáveis. Caso contrário, haverá muito ruído e distorção. Todas essas frequências disseminadas através das ondas eletromagnéticas influenciam ambientes e seres. Tudo e todos são, de alguma forma, influenciados por tais transmissões. E assim, escolhemos uma estação de rádio e a... Espera aí que faltou uma letrinha. E, assim como escolhemos uma estação de rádio ou um canal televisivo, deveríamos nos atentar a quais tipos de energia queremos estar sintonizados. Temos o poder e controle dentro de nós e muitos ainda não entenderam como fazer uso disso. Assim como programas de baixa qualidade e conteúdos sombrios afetam o humor e desequilibram muitas vezes o estado psíquico e emocional, a proximidade de locais e pessoas com vibrações negativas e de baixa frequência atingem nossa alma, nossa harmonia. E são sempre elas, as escolhas, que nos auxiliarão no caminho da evolução ou nos causarão desvios e quedas na trajetória. Aqueles que ainda não perceberam sua própria natureza estão aprisionados nas ondas que os mantêm fixos nas criações materiais, nos sons e imagens que os conduzem facilmente como marionetes. Pensam estar no controle de suas vidas e não percebem que são dominados pelos controles remotos em mãos invisíveis. Silenciar talvez seja a melhor forma de se conectar à frequência que ressoa com a sua alma e traz paz ao seu coração. É momento de tomar posse do controle, que não é remoto, mas interno, e se conectar com a frequência pura e positiva da sua própria consciência. Então vamos lá. Eu faz um tempinho que eu li essa frase e ela já me apareceu várias vezes, sabe? Aqueles videozinhos que rolam no feed do Instagram, né? E, e realmente, se a gente for pensar, né, todo mundo acredita, né, nas ondas de rádio, de televisão, como chegam as programações para a gente assistir, né, como que funciona a internet, os sinais, né, via satélite, via antena, isso todo mundo, né, confia e acredita. Mas é impressionante como, quando você fala de vibração, de frequência, que nós somos, né, energia. Então, quando a gente fala disso, as pessoas não. Muita gente acha, isso daí é superstição, é bobagem, é misticismo, é coisa que nem todo mundo acredita na espiritualidade. Então, as pessoas acham que é tudo crença, né? E, e acabam até ridicularizando quem acredita e não percebem, né, que na verdade elas estão suscetíveis, né? Todo mundo está suscetível à energia, nós e essas pessoas, e todo mundo, quem acredita e quem não acredita. E inclusive outro dia até eu vi um comentário, uma pessoa em algum
não lembro no que foi, mas que a reflexão era a seguinte, que a pessoa falou assim, que as programações, né, que da televisão, de rádio, tudo, ele fala, esse nome programação não é por acaso. Realmente é uma programação. E eu já pensei isso várias vezes, porque percebendo assim, que é impressionante como, eu até já falei isso aqui, né, no canal algumas vezes, como aquelas pessoas que assistem muita televisão, é, elas criam alguns gatilhos. Então, às vezes você está conversando com a pessoa, você está tentando dialogar, argumentando de uma forma lógica, mas foi tão programada pelo que a mídia passa, porque isso não é só, não é só a parte de jornalismo que reforça as narrativas e as ideologias e as agendas que a gente sabe, né, que eles querem implantar. É um todo, né? É tudo. Então, assim, a gente hoje vê filmes em que eles colocam certas coisas ali para causar já uma normalização de certas coisas, né? A história da janela de Overton, né? Que eles vão aos pouquinhos é, moldando a mentalidade das pessoas. Então eles vão de pouquinho em pouquinho, né? Aceitou uma coisa, eles vão para o próximo passo. Aquilo se tornou normal, eles vão para o próximo passo, até eles conseguirem atingir o objetivo deles. E sempre foi assim, né? Agora a gente está percebendo as coisas, as manipulações, mas isso existe há anos e a gente não percebia e a gente ia aceitando e a gente ia fazendo, ia sendo conduzido da forma como eles sempre quiseram. E o fato de agora a gente perceber essas coisas, eu estava até pensando nisso hoje, né? Que está tendo tanta exposição, tanta coisa assim absurda acontecendo, que não é por acaso, né? Eu acho que é porque agora muitas pessoas estão prontas para receber essas informações e para processar e para entender e sem, é, sem uma rebelião, vamos dizer assim, né? De uma forma mais pacífica, as coisas é, estão se revelando, apesar de serem coisas que, num primeiro momento, são revoltantes, a gente fica indignado em muitos casos, mas elas estão aparecendo. Isso é uma coisa positiva. Porque se elas estão aparecendo, não é por acaso, né, gente? Porque se ficou por tanto tempo aí escondido, não iria começar a surgir agora do nada, assim, sem motivo nenhum. Então, quem acompanha aqui a questão da evolução, da transição, da, da transição planetária mesmo, que sabe que ia chegar um momento em que as coisas, né, realmente iria ter uma ruptura aí, né, a separação do joio e do trigo e daqueles que iriam atingir a frequência de quinta dimensão e dos que não iriam atingir, e vai ter aí uma cisão aí, vai separar, né? Vai ter as frequências que não estiverem na sintonia, nas frequências maiores, quem não estiver na sintonia, na frequência 5D, não vai conseguir é, sobreviver numa frequência mais elevada, né? Então é por isso que está tendo essa ruptura. Cada um vai seguir o seu caminho de acordo com o que sintoniza, de acordo com o que ressoa com aquela pessoa, né? Então, é, a missão de todos nós aqui é evoluir, né? Então, aquele que não vai fazer esse processo, dar esse salto agora, em algum momento ele vai dar. Ele precisa de mais aprendizados. Ele não atingiu a frequência porque ele ainda não concluiu todos os aprendizados. É como numa escola, por exemplo, aquele aluno que não atingiu as médias, que não conseguiu o aprendizado que ele precisava ter para passar para o próximo ano, ele vai repetir de ano.
Porque não adianta passar, apesar, né, que a gente sabe que aqui não é bem assim que funciona, né? Mas não adianta você passar o aluno sem ele ter atingido a média que ele precisava, porque quando chegar no outro ano ele não vai entender nada. Então, assim, vai virando uma bola de neve, quer dizer, ele vai passando, 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 sem conseguir estar acompanhando os demais. Ele vai estar sempre atrás, sempre atrás. Então, não adianta. Então, é melhor que ele repita para que ele consiga estar em condições de estar no mesmo nível dos demais, né, das outras turmas. Então, e é isso que está acontecendo agora, né? E, e acho que hoje a gente tem muito mais consciência, né, e percepção dessas ondas, né, dessas ondas eletromagnéticas, do que nos afeta de forma positiva, do que nos afeta de forma negativa. Muita gente sente, principalmente, quando a frequência Schumann tem muitas alterações, né, que é a frequência do planeta. E quem tem muita sensibilidade, às vezes sofre algumas alterações com essas oscilações que estão sendo frequentes, né? A frequência aumentando demais, é, às vezes, né, baixa, mas pelo que eu tenho acompanhado, ela tem se mantido bem mais elevada, né, atualmente. Então, quem tem mais essa sensibilidade sente essas oscilações de frequência, a entrada de mais luz, né, no planeta, de mais vibração de luz, né, no planeta. Então, e quem está muito ali conectado na Matrix mesmo, na parte mais é, controlada pelo sistema, acaba não tendo essa percepção e perdendo, né, oportunidades valiosas de grandes aprendizados e de perceber o sistema, perceber, né, as cordinhas que os manipulam e cortar isso e assumir o controle. Assim como quando você dá controle remoto, você escolhe o que você quer assistir na televisão, né? Tem gente que gosta, eu não gosto hoje eu não assisto nada mais, mas, por exemplo, eu não gosto, nunca gostei muito de filme de terror, porque me causava uma sensação ruim, aquela tensão, aquele medo, susto, nunca achei isso uma coisa muito boa de se sentir, então nunca gostei. E tem gente que gosta de entrar nessa sintonia, eu já não gosto. Então, eu gostava de filme assim, né? Que tinha final feliz, né? Que acho que era o que a gente sempre espera, né? Porque acho que a gente faz essa associação com a vida da gente, a gente sempre espera coisas positivas, um final feliz, né? Que o bem vença o mal. Então, para mim, eu gostava desse tipo de filme. Que hoje eu já não assisto mais nada, mas se eu fosse escolher, com certeza eu iria escolher filmes positivos, né? Filmes que levantam, né, a energia da gente, elevam a vibração, te trazem sentimentos de amor, de alegria, de compaixão, de empatia. Então isso, né, que ressoaria mais comigo. Mas tem gente que gosta de filme cheio de violência, filme de terror e aquela coisa. Mas você está entrando naquela vibração. Então você está baixando a sua vibração. E isso tudo faz parte, obviamente, né, do que o sistema quer mesmo, que é o medo, principalmente, né? O medo é uma arma poderosa de controle. E na verdade, a gente, né, sabe que ao longo do tempo, através, né, dessas produções, né, da telecomunicação, né, dos filmes e tudo, houve sim uma programação preditiva e meio que, se você prestar atenção de como eles fazem, né, todo o filme, a história, tudo,
vai te colocando, para colocar na mente das pessoas a fazer aceitar certas coisas, né? E foi aos pouquinhos, eles vão progredindo, fazendo você aceitar certas coisas. Hoje, os filmes aí, nossa, deu uma reviravolta, assim, que eles querem enfiar a tal da agenda e fazer as pessoas aceitarem. Só que a coisa, eles começaram a forçar tanto a barra que agora tá dando, acabou sendo um tiro no pé, porque forçou demais, as pessoas acabaram percebendo e se assustando e falando, opa, isso daí não tá bom, não tá legal. Porque a gente tem, né, os nossos valores intrínsecos, então quando começa a chocar demais, a bater muito de frente, aí isso é, de uma certa forma, acaba forçando as pessoas a despertarem, assim, né? Na forçação de barra mesmo, né? E é positivo, né? Porque a gente está vendo que o mundo está dando uma guinada e que as coisas estavam caminhando para um lado muito sombrio, né? E agora tudo está se clareando, a gente está começando a, a ver as revelações que a gente tanto esperou aí chegando. E a gente tem que ter paciência, né? Porque nada é. Foram anos, anos, séculos, décadas, né? Aí de controle e de toda essa obscuridade aí que a gente não percebia, né? Que a gente era conduzido. Então não é assim, né? Num estalar de dedos que as coisas vão resolver. A gente tem que ter paciência, mas ser grato por tudo que a gente está vendo aí, né? Acontecer e realmente trazer à tona muitas verdades necessárias e que muita gente precisava ter acesso para conseguir justamente até despertar o lado espiritual, né? Para isso, para a espiritualidade aflorar, para trazer essas reflexões que façam as pessoas entenderem que tem coisas muito mais importantes do que as distrações que o sistema, né, proporciona. A vida não é pão e circo. A vida é muito mais que isso e a gente não veio aqui a passeio. A gente tem um trabalho a fazer, todo mundo tem aqui um propósito. E aí, quando essas pessoas conseguem começar a tirar o olhar dessas programações, né, que é onde elas estão ali sendo sendo conduzidas, mesmo sendo manipuladas, elas começam a olhar mais para dentro de si, descobrir realmente quem elas são, quais são realmente os valores dela e normalmente não batem com aquilo que está sendo ali despejado diariamente e colocado na mente delas. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente dar uma desconectada e começar e procurar outras formas e buscar informação por nós mesmos e ir buscar o autoconhecimento e buscar conhecimento, né? Ler, pesquisar, isso é muito importante, porque acho que foi a partir desse tipo de conduta que muita gente realmente entrou no processo de despertar, porque começou a acessar informações, começou a ir atrás, começou a descobrir certas verdades e aí fez a escolha de trilhar o caminho da verdade e da liberdade, né? Porque realmente a verdade liberta. E isso também nos trouxe a consciência também de que a gente tem que respeitar o tempo e o processo dos demais, porque em algum momento todo mundo vai acabar percebendo isso. Uns vão ter que repetir de ano, refazer aí, porque não vai dar mais tempo, né, de fazer aí, recuperar nos últimos minutos, mas essa bagagem vai estar ali, né, acrescentada e com certeza essas pessoas não vão perder a próxima oportunidade, certo? Então que a gente se conecte, né? Vamos usar o nosso controlezinho interno, né? O nosso controle para selecionar aí
as energias nas quais, as frequências nas quais a gente quer sintonizar para se manter em equilíbrio, em paz, em harmonia e evoluindo sempre e para se manter o máximo possível conectado com as energias da nova era aí de quinta dimensão, né? Então, no respeito, na paz, no amor, na alegria, que alegria é uma vibração extremamente alta e que nos deixa assim num estado de mais tranquilidade e, consequentemente, a gente não tem menos facilidade de desequilibrar nos conflitos com os conflitos dos outros, né? A gente já consegue vivenciar a nossa verdade, o nosso presente, com foco no que a gente quer criar para a nossa vida, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.